Ah, que alegria da boa tarde. Fala, minha gente! Muito boa tarde, meus amores. Nosso time está completo Agora hoje, hein? sim, terminando a coisa semana. boa. Muito bem, você de volta. Bem-vindo. Muito obrigado, Que bom, você. nada. Estamos É. aqui juntos. A gente fica meio manco assim, né? Faltando uma perninha quando ele não está. Mas voltando, é sempre muito bom. Família completa com você aí de casa. Família mais completa ainda no seu Entre Família, que começa agora. Verdade. E falando em família, Darley, pastora Lei. Cara, tem um negócio pra te contar. Vou contar agora. Não? Você guarda segredo? Ai, vocês estão Ah, eu achando que eu vou ficar guardo, curiosa. eu Mas guardo. me Eu também, conta, eu me também. Por isso que eu não vou te contar. Ah, não, achei que eu ouvi uma fofoquinha agora. Hoje nós vamos falar de curiosidade? Não necessariamente. A gente vai falar de fofoquinhas. Informações sigilosas. É. Eu trabalho com dados. Não é exatamente que a gente quer fofocar, só que atualizar as conversas, os fatos ocorridos. Teria alguma coisa a ver Pedido de oração? Pedido de Vou oração falar da uma coisa vida pra você que é alheia. pra você orar. É verdade. Ora pelo fulano, fulano fez isso. Ora pelo fulano, mas o que do fulano? O quê? O quê? Quando eu começar a conversa sobre o fulano... Verdade, né? E a fofoca, o que causa ser a fofoca? Por que o ser humano gosta tanto de fofoca, né? Porque tem um verso bíblico que diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que isso quer dizer com fofoca, será, hein? A fofoca fala muito mais de você do que da outra pessoa. É verdade, né? E é Muito dito, a neurociência inclusive já confirma que há um prazer em fofocar, há um prazer em falar dos outros, há um prazer em falar até no que há de mal acontecendo com o outro, né? Mas também não vamos falar só de fofoca. O que mais nós carregamos no coração que muitas vezes extrapola e vem à boca? Palavrões, por exemplo, malícia, essa maldade do dia a dia que muitas vezes a gente diz assim, é da cultura, é assim mesmo. Palavrão é da cultura. Enfim, estas coisas são pra gente pensar. Inclusive, na internet, a gente vê aí algumas pessoas que tomam um púlpito lá na frente, né, para poder falar, e aí acabam soltando um palavrão no meio do culto. Sei. Já vi alguns casos como esse. Aí na um outro internet fofoqueiro corta o vídeo e manda para outro. É verdade. E o que acontece? Se no dia a dia, na frente a pessoa quer mostrar uma coisa, mas se no dia a dia fala palavrões, como você comentou e tal, Uma hora escapa. Uma hora vai escapar, né? Bom, então vamos conversar sobre isso, né? A boca fala do que está cheio o coração. O que será que se passa no seu, no meu, no nosso coração? Vamos conversar disso com algumas dinâmicas de um modo prático para a gente refletir na vida. E recebemos hoje a Eneida, que vem sempre aqui no consultório de família, é sempre muito bem-vinda. No Entre Família também. É consultório também, A né? boca fala Eneida, que o coração porque tá cheio de consultório. É doutora em psicologia e mais uma vez volta para somar com a gente no programa de hoje, o Entre Família. O que mais que tem, pastor? Tem fé para hoje? Não tem, não. Hoje tem hashtag. Se você está cansado de fofoca, você pode ter notícias boas. E aí, Lucas? É isso mesmo, não é fofoca. Vai falar do caixa de música. Vai falar do som na caixa. Eu ia soltar essa daí, já se adiantou. Não é fofoca, mas eu vou adiantar pra você, vou compartilhar com você as notícias aqui, ó, do hashtag. Pessoal, seguinte, ó, o Parlamento do Reino Unido estão tentando criar a primeira geração de não fumantes da história. Tem uma lei, estão pensando nisso, uma votação para criar. Vai aumentar a maioridade, você não vai poder comprar cigarro tão fácil por lá. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Vou falar também sobre um aplicativo que está em desenvolvimento, que ele pretende ajudar, num primeiro momento, para o diagnóstico de transtorno do autismo, no caso, né? Ele pode ajudar, claro, com auxílio ali de profissionais. E também, pessoal, na quarta-feira eu falei um pouco sobre a frente fria que estava avançando, tinha previsão de geada. Aconteceu, tem uma imagem super legal poder mostrar para você, que a gente fechar muito bem a semana. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, também já aproveito e falo como deve ficar o final de semana por todo o país. Aí, tudo isso hoje no hashtag. Maravilha! E hoje tem muito mais, né? Sim, nós temos muito mais. Inclusive, vamos conhecer alguém que vai contar a sua própria história de como ele se tornou conhecido como Pedrão. Por que terá sido Pedrão? Não levava desaforo para casa. Vem pedrada, Mas vem isso é- pedrada por aí. Tá? Vem. É bem rapidinho, é só por tempo de a gente se acomodar, mas espera por nós. Estamos de volta já no seu Entre Família. Olha a pergunta do dia aqui, ó. Você já foi vítima de fofoca? Eu quero saber quem vai confessar que já fez fofoca. Eu não fiz. Eu não posso dizer uma coisa dessas. Todo mundo já fez uma fofoquinha um dia, né? E todo mundo Ou já foi faz vítima também, né? Também, verdade. Inclusive, alguns tem uma mais pessoa que fez uma prejudicados. fofoca agora. Não vou falar disso. Gente, fofoca é uma coceira, né? Você começou aqui,
você não para mais, é um negócio impressionante. E é o que a Dali tinha comentado, parece que dá um prazer, né? Ih, tem uma fofoca, pronto, parece que você já fica naquela, eu quero saber. Não, e a sensação de que você tem uma informação de primeira mão. É. Ninguém sabe, é você quem sabe, é detentor de uma verdade da vida alheia. Só que assim, nem sempre é verdade, nem sempre deveria ter sido passado adiante. E quando entre os cristãos se faz pedido de oração, menino, quero fazer um pedido de oração, sei o que foi? Fulano, o casamento dela tá destruído. Ai, vamos orar por ela. Mas e como é que foi? Aí começa a história, né? É. Quer orar? Não sei, menino, essa pergunta do dia. Já foi vítima ou já fez fofoca? Pergunta, e é para você responder pelo 983150249. Facinho, né? Facinho. Compartilha com a gente aí a sua interação e a gente vai trazendo aqui no telão para saber o que está rolando por aí, tá bom? Enquanto isso, o que tem mais, pastor? Tem hashtag, nosso momento gostoso do início desse programa e tal. Eu estou com muita curiosidade aí sobre essa história do Reino Unido aí. Aí, Lucas, mas só fala depois da vinheta, tá bom? É isso aí, bora lá. Olha só, já começo falando de um aplicativo que está em desenvolvimento, tem tudo para ser positivo. A ideia é um atendimento para pessoas com transtorno do espectro autista. É um aplicativo do Ministério da Saúde que pode ajudar a chegar a um diagnóstico. Tudo isso vai ser associado a um profissional de saúde, garantindo atendimento adequado para casos identificados. E olha só, o teste ele consiste num questionário em que os pais responsáveis eles podem saber mais informações sobre o possível sinal do TEA. Como vai funcionar? Será necessário responder um questionário com sim ou não. As perguntas, pessoal, elas foram desenvolvidas com base em uma lista de sintomas frequentes em crianças com autismo. E segundo a pasta, o Ministério, o objetivo é garantir a agilidade e a integridade no atendimento e o diagnóstico precoce de condições de saúde. E lembrando que tudo isso vai ser ali junto com profissionais da saúde para, lógico, chegar a esse diagnóstico. Mas esse é um aplicativo que está sendo desenvolvido, já foi falado sobre isso. Eu creio que pode ser positivo num primeiro momento para que se entenda do que se trata e o quanto antes buscar um diagnóstico de um profissional realmente. Mas vai ter esse acompanhamento e esse aplicativo vai estar disponível e de forma gratuita. E claro, quando a gente tiver mais informações sobre isso, estiver realmente funcionando e já disponível, a gente volta aqui para falar mais sobre isso. É uma iniciativa muito interessante, no entanto, lembrando que não é a mesma coisa de dar um Google. Procurar características no Google é diferente de uma avaliação com profissionais, inclusive uma avaliação feita multidisciplinarmente. São alguns profissionais que são envolvidos, porque nem todo, como nós vimos recentemente num dos nossos programas, né? Nem todo, a gente fala espectro do autismo. Então, por exemplo, para identificar um autista nível 1, tem mais complexidade do que identificar, obviamente, as características de um autista em nível 3, por exemplo. Mas um aplicativo vai ser mais uma ferramenta de auxílio, inclusive, para as famílias, né, identificarem se há alguma necessidade em casa. E é muito legal, acho muito importante quando a gente começa a ter uma certa familiaridade com as possibilidades de problemas que estão ali, né? Quando o problema foi cogitado, ela está de alguma forma na superfície do pensamento, o encaminhamento, a diminuição do sofrimento é muito, muito melhor. Então, é muito bom saber do quanto isso tem estado no debate público. Se falado muito, se conscientizado muito e que a gente continue fazendo assim, né? Diminui o sofrimento das pessoas. Fechado. Vamos para a próxima notícia. Então, pessoal, o Parlamento do Reino Unido ele deu a primeira aprovação a um projeto de lei que vai proibir a venda de cigarros para todos que nasceram a partir de 1º de janeiro de 2009. Essa lei ainda precisa passar por outras votações para realmente, de fato, ser instituída. Se isso de fato acontecer, os pais eles vão estar mais, lógico, ligados a isso e alguns lugares vão realmente proibir a venda de tabaco e querem, logicamente, ser o primeiro país do mundo a restringir para uma grande quantidade de jovens e pessoas. Olha só, a ideia é tentar criar a primeira geração livre do fumo. Na prática, as pessoas que completam 15 anos nesse ano nunca vão poder comprar cigarro ou vapes legalmente. A votação ela aconteceu, no caso, ontem no plenário do Parlamento e 383 deputados votaram a favor e 67 contra. O governo diz que não é a ideia criminalizar o cigarro, mas cerca de 13% da população por lá é fumante. Então eles têm essa ideia de tentar mudar essa condição por lá no país. A gente tem esses dados aí.
está em Grande votação iniciativa, ainda. né? Vai ser, eles pretendem, no caso, ser aprovado. Você vê que um grande número aí votou a favor dessa nova lei. É interessante como o cigarro ele tem um caminho, né? Ele é droga ilícita, passa a ser droga lícita, agora em alguns casos ela é lícita para alguns e lícita para outros. Mas uma coisa muito importante para a gente dizer sobre isso. Uma experiência com a lei seca, ela gerou duas coisas. Uma, ela tem, obviamente, um efeito colateral, que tem o contrabando que vai fornecer drogas. Mas o resultado do outro lado, de gente que não foi exposta àquilo, é extremamente positivo e, infelizmente, só se fala do contrabando. Mas a gente tem hoje, claro, com todas as pesquisas, como a exposição ao entorpecente, ela aumenta, e claro, a vulnerabilidade àquele tipo de droga. Tirar a droga da vista sempre vai fazer efeito. E cigarro não é droga leve. Cigarro é uma droga lícita, mas não é leve e é uma causa de mortes. E há muito mais pessoas morrendo por causa de cigarros do que de outras drogas que a gente deixou. E tem uma carga de moralidade maior sobre isso. Tá? Então, eu acho a iniciativa fantástica. Tirar da frente. Muitas pessoas vão ser salvas por causa disso. Muitas, muitas. Eu estava até lendo uma outra notícia de hoje mesmo. Tá aqui, ó. A diretoria da Anvisa reúne nesta segunda-feira para discutir se mantém a proibição no Brasil sobre a comercialização de cigarros eletrônicos. Então, hoje vai ter uma votação para ver se mantém essa proibição. Ainda pegando um pouco na linha disso, trazendo um pouco mais para o Brasil, hoje acontece essa votação com relação a isso também. E mudando um pouco de assunto, agora eu quero falar sobre... Lembra que na última quarta-feira eu falei um pouquinho sobre o clima, já antecipando que vinha uma frente fria? Falei sobre isso na quarta-feira aqui. Essa frente fria, claro, ela avançou, as temperaturas caíram. E eu falei também sobre uma possível geada no sul. Na quinta cedinho, ela aconteceu e eu trouxe um vídeo aqui super legal, quero compartilhar com vocês. Ele é um vídeo que tem áudio, então dá pra ver como que ficou por lá e também o áudio acho que vai ser bem legal pra gente poder compartilhar com você. Então pode colocar na tela aqui pra gente conferir juntinho. Vale dos Caminhos das Neves, em São Joaquim, Santa Catarina. E a menor temperatura por lá foi registrada de 1,5 graus. A gente vai vendo a camada de gelo bem fininha ali sobre a grama. Daqui a pouco vai ter uma imagem sobre um pouco mais próximo, um pouquinho de gelo nas folhas. Isso me lembra muito acampamento, quando eu ia acampar, ia para o clube, acordava cedinho para fazer as primeiras atividades. E era mais ou menos um cenário parecido. Claro que por lá muito mais que os lugares que eu já visitei, que eu já acampei. Olha a camada de gelo. E essa foi a primeira geada oficial de 2024 aqui no Brasil. E ressaltar... Mas imagina estar por lá o friaca que não seria. Muito frio. Eu prefiro sol, areia. Areia e água salgada. Tem mais cor. Não, e você viu, a gente até falou aqui, né? Se mudasse alguma coisa, seria o tempo que tinha mudado, porque o Lucas trouxe com tanta convicção essa mudança do clima aí, e realmente aconteceu, né? Olha, Lucas, sim, parabéns, hein? E eu quero dizer que um dia ele dá a notícia, no outro, ao escolher a roupa para vir ao trabalho, pensei, o que o Lucas falou ontem com tanta convicção do clima, e eu vim de agasalho. E ontem de manhã, quando eu saí de casa, estava fresquinho, clima gostoso. E aí, quando eu saí do prédio ali, era meio-dia, mais ou menos, já estava esfriando, já estava aquele friozinho. Mas falei, o como eu Lucas prestei acertou, atenção no hashtag, eu vim preparada, tá? Obrigada, Lucas. Que demais, fico feliz de saber que ajudei de alguma forma. Vou só fazer um resuminho para o final de semana aqui para eu poder fechar, ver como é que vai ficar por aqui. Ah, tá. Então, seguinte, no sul e sudeste o tempo ele vai continuar firme e vai perdendo força esse frio que está acontecendo. Já no centro-oeste, pessoal, o calor e a chuva devem continuar, só que em pontos isolados. Já no norte e também no nordeste, muita chuva por lá. Claro, a gente fica ligado, se estiver acontecendo, depois a gente vem e compartilha com vocês. Mas agora a minha previsão é de ir embora e deixar o programa acontecer, tá certo? Foi nessa. Lucas. Bom Tchau. fim de semana, Bom restante de querido. programa. Valeu, Lucas. Excelente fim de semana para você. E nós continuamos por aqui nesse programa da sexta, o tal do Sextou por aqui, falando de aquilo que a boca fala.
que está cheio o coração? Tem gente que está com o coração cheio de malícia, de maldade, está cheio de fofoca. Vamos conversar de fofoca também? Vem para cá, doutora Eneida, para fazermos o programa juntinhas aqui, mais pertinho da gente. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Como vai você? A gente vai querer entender, amiga, por que esse negocinho da fofoca é uma coceirinha que dá um prazerzinho. Bem-vinda e boa tarde. Obrigada, boa tarde. Bom estar aqui com vocês. E a gente ouve as notícias com o sabor de saber alguma coisa. E é isso mesmo, desde o início você falou, há um prazer sim. Falar é natural do ser humano. E falar é até um prazer como brincar. As crianças pequenas, quando elas começam a falar, elas ficam repetindo as coisas o tempo todo. Porque elas querem ter o prazer de falar. E falar sobre o que acontece também começa desde pequenininhos. Quando os pais perguntam e a criança começa a contar, e ela conta do amiguinho, e ela conta do que aconteceu. Tem horas que os pais ficam até duvidando de tantos detalhes, né? Como pode. E tem famílias que alimentam a criança a ficar contando mais sobre o que os outros estão fazendo. E aí começa a plantar a sementinha da fofoca. Porque a criança se sente recompensada por aquele olhar brilhando para ela, né? E aí é bom. Então, quando eu falo do amiguinho, quando eu falo da professora, quando eu falo uma coisa errada, todo mundo ri. E aí isso vai alimentando na criança. Outras crianças são mais reservadas, mas falar é natural. E falar dos outros faz parte da vida social. Tanto é que você pergunta assim, você fofoca? Não. Você já fofocou? Não. Mas então como é que existe fofoca? Porque todo mundo fala que não existe. Ninguém fofoca. Ninguém fofoca. Mas é o que mais existe e diz que desde sempre na história. As pessoas falam das outras. A princípio elas falam com a intenção de ajuda. Ah, eu vou pedir uma oração. Mas por que você está pedindo oração? Ué, mas não é só um pedido de oração? Então há um desejo de saber. Até aí é natural, é normal. O detalhe é que continua. E da fofoca vira maledicência, que é a intenção de falar mal. E a fofoca, ela é plantada em dois sentimentos. Um sentimento humano, que é o orgulho do que eu sou, do que eu faço, do que eu tenho. Mas ela é plantada na inveja e no desprezo. E muitas vezes você vai falando assim, nossa, mas fofoca... Né? Antigamente não era só uma comadre falando com a outra, daquilo outro. Sim, é uma conversa que as pessoas têm entre elas, mas vai gerando mais detalhes e entra na intimidade, na individualidade do outro. E aí, quando começa a entrar nesse detalhe, há um aspecto que é a perda de tempo, porque você começa a perder tempo, e há um outro aspecto que é, eu começo a ter prazer em saber do outro. Por quê? Porque daí eu não olho para as minhas mazelas. E eu começo a apontar no outro. Então, muitas vezes, aquele que está praticando a maledicência, que é maior ainda, né? Ele está cobrindo algo dele. E eu, às vezes, no consultório, eu falo para a pessoa, mas por que isso te incomoda tanto? Não, porque fulano é desse jeito ou fez aquilo. E por que aquilo do outro te incomoda? É algo que tem em você... Ah, mas é porque eu não aceito mentira. Ok, se eu não aceito mentira. Mas por que te incomoda tanto que você tem que falar, que você tem que levar adiante? Então, vai alimentando. É uma corrente, né? Começa lá de pequenininho, da necessidade de falar, e vai se tornando um hábito na vida das pessoas. A gente pode, então, afirmar que tem muito mais a ver com fofoqueiro do que com fofoca, né? Muito mais sim. Porque o fofoqueiro, ele acha que ele está falando do outro, tá. Ele está maledizendo, né? Falando algo que não é real. Mas é algo dele, que nele tem algum reflexo. Mas ele não quer se dar conta daquilo. Eu acho que talvez seja muito bom que a gente também conceitue de alguma forma o que a gente está chamando de fofoca. Por exemplo, nós conversamos algo e é real, é uma verdade da vida dele, ele ouve algo da minha vida, o pastor, enfim. É uma verdade. Não estou criando, não estou fantasiando. Aí eu vou compartilhar isso, eu vou contar isso que não era para que outros soubessem, isso é fofoca. Sim. Você trouxe algo que eu acho assim fundamental de a gente inserir mesmo, que é a maledicência. A intenção com a qual ou pela qual eu sou motivada a contar o que ele me confiou a outro. Com que intenção?
É para eu revelar que eu sou detentora de um segredo, por exemplo? É para eu revelar o quê? E aí vai isso que nós estamos pontuando, né? Vai de mim. Por exemplo, quando eu não gosto de alguém e eu tenho uma queixa importante a respeito de alguém, alguma divergência, eu quero que as outras pessoas pensem a mesma coisa que eu penso. Tem maledicência todas as vezes que eu for falar a respeito de quem eu não gosto para outras pessoas ficarão contaminadas por mim para que pensem dela, é meu esforço, e aí eu estou pensando que advém a maledicência com que você está falando. Porque senão a gente pode pensar que fofoca é sempre quando não é verdade. Não. Às vezes é verdade. Fofoca... Mas e a intenção? Por que eu falo da vida alheia? A fofoca é sempre quando A e B falam de C e C não está presente. Eu até... É fofoca. Ponto. Sempre. Estamos aqui, você não está presente, falamos de você. É uma fofoca. Por quê? Porque você não está presente. Mas ela tem um componente anterior, desculpa, que é o seguinte... Nós temos essa fofoca externa, mas nós temos a fofoca interna. Nós temos a fofoca interna, que é o passo anterior que você falou. Dentro de mim eu não gosto de fulano, então eu estou aqui. Aquilo, eu comigo mesma, falando mal do outro. Então, assim, a fofoca, ela tem um diálogo interno sempre. E a nossa cabeça está o tempo todo falando. Você encontra com alguém, a pessoa falou. Você não teve tempo de pensar de tanto que ela falou. Aí depois você vai. E cada vez que você vai tentando entender o que ela falou, você coloca o seu ponto de vista e internamente você começa uma fofoca. Então a fofoca, ela é sempre quando o outro não está presente. Mas aí vem depois a intenção. A maledicência. Eu até penso aqui... que no caso da fofoca, por ser algo que realmente aconteceu e tal, não entra no não dirás falso testemunho, mas talvez entre no não matarás. Será que é isso, pastor? Também. Tô certo na linha de pensamento? É porque a base de raciocínio, a base lógica do não matarás tem um porquê. E o porquê você não mata? Você não mata porque aquela pessoa foi feita à imagem de Deus. Está lá em Gênesis dizendo assim, você não deve tirar uma vida humana porque o ser humano foi feito à imagem de Deus. Jesus usou o mesmo raciocínio quando ele falou assim, você não deve chamar o seu irmão de tolo, desprezível, odiá-lo sem motivo, porque ele foi feito à imagem de Deus. Se você fizer isso, você está incorrendo no 6º mandamento. E é réu porque matou. Porque o porquê é o mesmo. Portanto, o respeito à dignidade de alguém é a base do não matarás. A dignidade de alguém está em quem o criou e não no que ele faz. Então, se eu começo a falar da Eneida, a Eneida pode dar 1000 motivos para eu falar mal dela, mas Deus não me deu nenhum, porque eu estou ofendendo o pai dela. Isso é muito sério, porque, por exemplo, igual eu falar mal do seu filho para você, ele pode ter sido ruim, pode ter estourado o carro de alguém, mas para você sempre vai te machucar, porque é seu filho. Então a gente elimina Deus como criador de todos quando a gente faz esse tipo de coisa. E o mau testemunho? Qual foi o outro mandamento? Você Falso testemunho. Falso testemunho. Não matarás e falso testemunho. Você quebra mandamentos em cadeia. Vai... Verdade. Bom, meus amores, pausa, a gente faz o intervalo e a gente volta nesta conversa. Não me sai daí, porque hoje a gente está falando de coisas da gente, do dia a dia, e que vai levar a gente a tomar uma séria reflexão, uma séria decisão. E até um ponto a se pensar. E nós vamos fazer com a língua. Diga, amigo. E até um ponto a se pensar depois do intervalo para segurar o pessoal que está lá. Quem fofoca mais, os homens ou as mulheres? Quero saber, porque as mulheres dizem, não, dizem que as mulheres, mas são os homens. E agora, são os homens ou as mulheres que fofocam mais? A disputinha dele. Nós já voltamos, até já. Estou aqui me perguntando, o que a gente está fazendo em pé? É pra fofocar de quem? Sei que tá os três juntos e a Eneida tá ali, ó. Eneida, por que você está tão à parte de nós? Não, a gente só tem coisas boas a dizer a seu respeito. Sim. Pode ficar aqui. Mas se tiver uma coisa ruim, a gente espera você sair. É verdade. Vamos então agora fazer na prática. Você conduz pra gente, amigo? Vamos lá então, na prática de hoje será o seguinte, ó. Para você participar não, para a gente participar aqui, vamos falar sobre os malefícios da fofoca, viu? Você que está em casa, é provável que já tenha participado, eu me perco aqui na câmera agora. Estou em qual? Estou nessa? Pronto. Você já deve ter participado daquela brincadeira de telefone sem fio, né? Já participou. E aí, como é que acontece? Conta lá no começo, ela vai contar uma frase e vai ter que chegar até aqui. Como vai chegar até aqui? E qual é a dinâmica disso? Vai chegar bem dito, vai chegar original, você vai ver.
Temos boa audição? Temos ou não temos? Começa o quê? Pastor Aleixo? É. Eu vou contar para a Eneida, Boa. Então, para não correr o risco dela contar para mim. Boa. Gente, é uma redação. Eu Gente, não li, mas isso é uma aqui é um redação. enunciado de Enem, produção. Tá difícil. Não, eu que se minha E memória agora, é boa, ainda bem que eu vão tô zerar meu microfone, produção, para eu falar para a Eneida aqui? Pode Aham. falar. Fala normal, então. Tá hein? bom. É que é muito texto. Vamos lá. Gente, tá difícil, então. Tá difícil agora. Falsas sobre Ai, ai, ai. Ó, ele tá falando meio alto, tá quase dando para ouvir daqui. É, mas... Eu vou me afastar um Nossa, pouquinho. eu só peguei o começo. Eu só fofoco uma vez. Agora já estou arrependido, não vou falar mais nada. Ai, ai, ai. Nossa, E agora? eu vou lembrar O que só de que uma vai parte chegar E é aqui? assim que é, né? A gente escuta a história de alguém e eu não, passa eu não direito. sou boa de fofoca, tem que ser na hora. E aí já... Meu Deus, Não, como ela é boa de coração, meu Deus. Eu perco, ó, o começo é assim. Muitas vezes a fofoca... Vamos saber o que vai chegar do lado de cá, hein? E... E- Não, ó, eu consigo lembrar disso. É divertidíssimo É isso muita aqui. coisa. É. Vem cá. E agora? Se eu daí? quiser Conta aí. fofocar, É eu um dou negócio que ela não informações sabe a todas. história toda, mas ela disse que assim, a fofoca não sei o quê. Ah, entendi. Então chegou fácil pra mim. Ó, chegou pra mim aqui, a fofoca não sei o quê. A fofoca não sei o quê. E eu falei muitas vezes a A fofoca. fofoca. E aí, o que que foi de fato? Ó, malefício da fofoca, o que que veio? Qual foi a frase? Como é que essa A frase chegou redação ao que final? veio. Olha. Muitas vezes a fofoca. Envolve informações falsas sobre uma pessoa, o que pode manchar sua reputação. Difamação e dano à reputação. Como que chegou muitas vezes? A fofoca não sei Fofoca o quê. não A sei o fofoca quê. não sei o quê. Precisão absoluta. Muito bom, muito bom. Parabéns! Parabéns. A fofoca Tá bom. não sei o quê. Daí você Coloca- tira como a gente coloca- replica a coloca o história que pastor. escuta dos outros. Imagina. Vamos, troca, Ó, troca. eu espero que você não seja fofoqueira e não seja vingativa também, viu, Neda? E Vamos agora? ver agora. Tá, vamos lá. Bom de memória, né? Pode ser visto como não E as frases estão confiável. grandes. E isso prejudica o É. relacionamento pessoal e profissional. Gente, mas ele vai conseguir dizer Ah, a não, história ele é direito. bom. Não fala nada, senão esqueça. Quem espalha fofoca pode ser uma pessoa não confiável. Isso pode prejudicar seu relacionamento pessoal e profissional. Aumentou umas 4 palavras só. Quem repassa fofoca pode ser visto como uma pessoa não confiável. Isso pode ser muito ruim para sua vida pessoal e profissional. Eita. Quem Ela já repassa diminuiu. fofoca não é uma pessoa confiável. Isso pode ser muito ruim para sua vida pessoal e profissional. Diminuiu A gente não tá porque brincando, ele mas- aumentou. Foi que eu consegui. Conseguiu tudo lá. Quem espalha fofoca pode ser visto como não confiável. Isso prejudica o relacionamento pessoal e profissional. O interessante disso é que ela chegou aqui perfeita, saiu daqui já tudo Ele aumentou, bagunçado. eu ouvi. Você deu uma consertada e o afinal... Desconfiança e dificuldade nas relações. Pois é, é preciso ter características ou se relacionar com pessoas que lhe deem o mínimo de credibilidade no que fala, né? O mínimo. O mínimo. E aquela pessoa, assim, ela não planta a desconfiança nela mesma na primeira vez. É depois, quando ficam sabendo do que ela falou, ou quando vão atrás, mas quem falou? Quem falou? Quem falou? E aí, assim, vai distorcendo tanto que aquela pessoa continua sendo responsável pela informação, mesmo que a informação estivesse correta ou não. Geralmente, os fofoqueiros falam assim, eu só conto a verdade, vocês falaram ali. Ou alguns até falam assim, não, a gente não... eu lembro bem que eles falam assim, a gente aumenta, mas não inventa. Essa é boa, Isso virou né? jargão. Virou. Agora, o que vocês acham? Quando nós somos vítimas de uma fofoca, a gente deve ir à pessoa dita cuja que talvez tenha multiplicado em verdades, ou o que quer que seja, confrontar, buscar o diálogo ou deixa correr? Como é que faz para corrigir uma fofoca? Geralmente, assim, geralmente a fofoca você não tem como corrigir. Porque ela já foi indo, ela foi indo. Então, quando ela chegou lá, aquela informação, você não tem como corrigir. Você vai até a pessoa, geralmente, até por uma questão legal, quando aquilo vai te trazer prejuízos de fato. Traz prejuízos sempre. Sempre vai trazer o prejuízo emocional. Seja lá qual for a história. No ambiente de trabalho traz prejuízos em cadeia, né?
institucional. E assim, institucionalmente falando, as fofocas, elas existem e muito. E aí o que acontece? Você ir procurar a pessoa que levou, que começou a história, muitas vezes você não vai conseguir chegar nela. Mas se aquilo está trazendo um prejuízo além de todo o impacto emocional, você pode ir até a pessoa. Mas geralmente o fofoqueiro, ele vai dizer, eu não fiz isso. Ele não vai tomar consciência do que ele está fazendo. Isso que é o mais difícil. O ofendido se sente ainda muito desgastado com isso. E ainda tem um detalhe, que hoje a gente sabe que fofocar virou, entre aspas, uma profissão. A gente já vê desde os noticiários lá dos anos 1990, quando os tabloides famosos, tabloides ingleses, a princesa do Reino Unido, ela suspirava, eles divulgavam. Eles publicavam jornal ao longo do dia. Fofoca vende. Isso, e ela continua existindo. Então, hoje você vai buscar, mas como que você falou isso? E é muito difícil, mas geralmente o prejuízo vem principalmente para quem é vítima, porque quem é vítima sofre, mas aquela pessoa cai no descrédito. Interessante que em muitos momentos, né, e essa frase é importante, né, ela descredibiliza quem é o fofoqueiro também. Sim. Porque a gente está aqui conversando e falaram mal de você, falaram isso e isso. A pergunta que eu sempre faço é, quem falou? Tal pessoa. Segue o jogo. Porque a informação que vem dela é a informação de onde vem todas as outras ruins, né? E isso é um tiro no pé. Mas a gente tem um ponto nisso, que é o seguinte, o que falaram a meu respeito é verdade? Tá bom. Não é verdade? Não muda a minha vida. Em alguns casos mudam, se forem casos que envolvam seja sua uma moral. verdade não publicável. Não, às vezes não. Às vezes tem falso testemunho, entraríamos no mandamento que o Abinal lembrou. Tem falso testemunho que são encaracoladas numa fofoca, né? O falso testemunho vem numa fofoca também. Você espalhar uma mentira a respeito de alguém, muitas vezes vai precisar, inclusive, um posicionamento jurídico. Então, a gente está falando aqui da coisa do mais comum, no dia a dia, vamos dizer assim, no ambiente, deixa pra lá, bobagem, mas há coisas que são muito graves, né? Então, assim, fazer uma confrontação, chamar pessoas envolvidas, esclarecer isso com pessoas que, inclusive, possam ser as testemunhas, como biblicamente nós somos orientados, pode ser uma necessidade urgente, porque é seu nome, é sua moral. Como assim? Não, então, por isso que eu falei, quando envolve aspectos além... Porque o seu próprio emocional, ele já fica muito abalado quando você sabe que estão falando a seu respeito. Sim. Ele já é afetado. Até quando falam bem, afeta. Até quando falam bem, porque te desestabiliza. Então, é importante. Verdade. Vamos lá, peguei aqui o verde e vou contar para a Darleide. E a Darleide vai... Vamos ver como é que chega lá na Eneida, viu? Ai. Tá. Não, você pode ler. Para você eu posso ler, né? Pode. Para você então tá, não correr o risco de já me passar pela metade. Não, você pode ler. Então Não, tá. se eu confiar na memória do Abinal, para ele me contar a história toda... Já era. Pega a essência. Pega a essência. Vai. Sem nome. Deixa eu ver. Isso é o editorial do... Vamos lá. A fofoca se espalha rapidamente, criando um ambiente prejudicial. Não pode ouvir, viu, Eneida? Tem algo mais, gente. Eu esqueci que vocês ficaram rindo. Ô, Dori. Se espalha rapidamente, criando um ambiente prejudicial. Tem algo mais, mas vocês ficaram rindo. Exatamente isso. Pronto, eu ri. A fofoca tem algo prejudicial, mas vocês ficaram rindo e eu perdi o final. É isso aí, foi isso que eu falei. Ai, vamos ver. A fofoca se espalha rapidamente, criando um ciclo prejudicial de informações em um ambiente negativo. Criação de ciclo. É que o nosso ambiente tem um excesso de positividade, aí ela atrapalhou também. Foi. Então, e aí cria sim o ciclo vicioso, que é cada vez que você vai contar, realmente você vai aumentar alguma coisa ou tentar corrigir, ou você vai tentar amenizar. Exato, não, isso, eu só vou contar até essa parte. E aí, quando você vai fazendo isso, realmente existem ambientes que eles são contaminados. Por quê? Porque a cultura da fofoca é presente nesses lugares. Porque tem alguém que acredita, tem alguém que não se dá o trabalho de coordenar as coisas, então deixa.
E esses ambientes, eles se tornam doentios. Vêm as doenças de trabalho, muitas vezes começam aí, porque é uma mentira que vai aumentando e depois outra pessoa vai contando. E às vezes não é a mentira, né? Começou como uma verdade. Pois é, tinha Só que cara de ela vai sendo contaminada por interpretações. Isso! E aí, vai. assim, então, mas eu acho que foi isso. É. No próximo já não é acho mais. Foi assim. Eu não sei, assim, parece, exatamente desse jeito. Vamos à minha vez agora, ó. Vem pra cá. Ai, meu Vem. pai. Ei, pronto. A fofoca pode levar a conflitos entre amigos, familiares, colegas. A gente viu, cara. Às vezes resultando na quebra de Nossa, não vi. Binal, pega a essência. Peguei sem. A Binal é a pessoa certa pra gente contar a história. vida toda. Ele esquece. Foi O a exemplo essência. ficou perfeito. Foi a essência. Ai. Não dá a impressão que ele tá orando com ela? A fofoca pode levar a conflitos familiares e para a vida toda. Pronto. É a essência Eu do acho que que- a Daletinha contou. Olha, justo pra mim é maior ainda pra eu decorar. A fofoca pode levar a conflitos entre amigos, familiares e colegas de trabalho, às vezes resultando na quebra de relacionamentos. Ó, A essência pra vida foi. toda. É, mas A quebra de quebra. relacionamento já foi Ficou. interpretativo do Binal. Mas quebra, Muito bom. relacionamentos. Todo mundo vai lembrar de alguém ter contado ou ter experimentado de eu não sei por que ela não fala mais comigo. Antes falava, a gente almoçava junto, nós conversávamos, agora não mais. Muitas vezes é a destruição de um relacionamento em face de uma fofoca, que o outro nem tem o direito de saber por que você parou de falar comigo. Às vezes foi uma fofoca. Sim. E a fofoca quer dizer, sim, você estava lá, você participou daquela conversa, então você se torna coautor da fofoca. Isso existe também, porque existem passos para existir uma fofoca, que é assim, primeiro eu tenho que ter o público, porque o fofoqueiro ele é um coordenador de auditório, ele tem o público, e quando ele vê um público disponível, estamos todos almoçando e o público está disponível, existe postura corporal, que é, eu vou te falar uma coisa, você dá um meio passo, sua postura toda muda, e aí ele percebe isso, aí ele vem com o passo seguinte, que é, eu vou falar, é a ação. E aí aquela pessoa se tornou, então, alvo da conversa de todos ali. E aí quando ela fica sabendo, puxa, mas eu não estava presente. Agora, quer saber como ser uma pessoa antipática? É quando alguém for te contar uma fofoca, você diz, prefiro não saber. Ou termina o assunto, levanta e sai. Cria uma antipatia, porque o bom é esse auditório que responde, né, Exato. a essa fofoca. Essa semana eu vivi uma experiência, é uma experiência boa, uma fofoca boa, mas eu faço questão de contar e vou dizer até o nome da pessoa. Estava conversando com um colega pastor aqui. Qual câmera que eu olho? A4? A3, aqui. O colega pastor, e ele estava falando de uma notícia que era importante. Só que ele falou assim, você está sabendo? Eu falei, não. Ele falou, então você não vai saber. Você está sabendo? Ele falou, não. Então você não vai saber. E o que ele falou, se for saber, não vai saber por mim. Perfeito. Aí ele foi para o caso, falou o que eu precisava saber em relação ao trabalho, mas não disse o que eu não precisava saber em relação às pessoas envolvidas em algo e a conversa terminou assim. Eu acho que isso foi importante porque ele revelou na conversa o que ele sabe, o que ele não queria que eu soubesse, mas entre tudo isso, ele colocou um código de valor sobre a maneira como a gente lida com informações. Então, tem um valor aqui. Eu fiquei sabendo de uma coisa sua que é ruim, mas há um valor regulamentando a maneira como eu transmito a informação. Aquele seu colega falou do caráter dele. Ele É falou quando você- muito mais Como é dele aquele do que qualquer ditado outra que coisa. diz assim, quando você me fala de Pedro, eu sei mais de... De Quando você Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de do Pedro. que de Pedro. E eu acho que fica uma coisa muito interessante. Quando a Eneida falava e a gente fez essa brincadeira aqui, eu lembrei de uma coisa interessante, como a Bíblia foi espalhada. Imagine que João escrevendo o livro de Apocalipse, o começo do livro de Apocalipse são 7 cartas. Então, de cara, saindo da mão de João, já foi para 7 lugares. E aí, de lá, se espalhou para muitos outros lugares. E para muitos outros lugares. Uma regra que a gente usa hoje para saber qual manuscrito para traduzir a Bíblia é o mais confiável é o menos fácil. Se houve uma facilitação no texto, a possibilidade dele ter sido alterado é maior do que ele ter sido de forma difícil. E algumas pessoas falam assim, eu não creio na Bíblia porque ela foi alterada. Não, só para alterar o Apocalipse, você tinha que ter viajado de Éfeso até Laodiceia.
passando por todas, porque aquela alteração tem que ser comparada com muitas outras cópias. Há uma relação de Deus na gente com a verdade, quando Ele preserva a verdade para que ela chegue até a gente de forma confiável. Isso é muito interessante. Ele fez isso. Ele fala assim, ó, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, elas serão confiadas, porque tem que estar todo mundo mentindo. Por isso que ele manda 2 anjos para falar quando ele ressuscita, as 2 mulheres que vão lá no túmulo. Quando a gente se aprofunda na maneira como ele fala da gente e fala de si mesmo, eu tenho um código de valor para falar sobre os outros. Tem um texto aqui na revista do Eu Creio que fala sobre a realidade de Deus. E é por isso que é interessante que todo estudo bíblico começa falando sobre Deus. Eu Creio, é a revista Esperança Novo Tempo, e na primeira parte dela, o primeiro fascículo fala de quem é a Bíblia e já fala de quem é Deus. Por quê? Quando você compreende Deus, você vai compreender suas regras. Quando você compreende Deus, você compreende você. E você vai compreender como é a sua relação com o outro. Isso já vai de cara determinar toda a forma de valor com que a gente vai falar com as outras coisas. Que valor, que virtude eu aplico. Aliás, essa revista aqui pode ser sua, viu? É só você ligar pra gente, tá vendo aí, ó? Tem telefones aparecendo para você? 21 27 3121 é o telefone fixo, operadora 12 21 27 3121. Você pode também mandar uma mensagem pelo WhatsApp e você pode, dica minha, entrar no site da Escola Bíblica. Porque se você entrar no site da Escola Bíblica, você vai ver este aqui e vai ver muitos outros à sua disposição, que pode ser que seu interesse hoje seja ali. Eu estou muito mais focado nisso, mas eu queria te dar uma dica muito especial. Essa revista aqui, ela fala de princípios. E quando se fala de princípios, é a maneira como você fica sólido para discutir absolutamente qualquer assunto. Olha, a gente pode aplicar um princípio bíblico para comentar sobre fofoca. Isso é muito, muito, muito legal. E a gente entende como a Bíblia foi escrita e como Deus preservou a verdade de todas as coisas maldosas da nossa mente. Revista Esperança, Novo Tempo, Eu Creio, feita para você. Estou segurando aqui. Assim que você ligar, eu mando para você. 21 27 3121, nosso telefone fixo. A operadora da sua escolha, nosso código de área é 12, então 0 operadora 12 21 27 3121. Aliás, faz isso agora, porque a gente está indo para o intervalo, dá tempo de você beber a água, ligar para cá e já voltar para a gente falar mais sobre esse assunto. Você havia dito em algum momento, Abinal, aliás, deixou uma pergunta lá sobre quem fofoca mais, homem ou mulher. Vamos deixar essa conversa para eles pensarem? Né? Vamos refletir. Melhor, pensa aí. Vamos até mudar de assunto amigo, um você, amiga, pensa, reflita aí, tá bom? Quem fofoca mais? Ou quem deve fofocar menos? Eu devo fofocar menos. Né? Aí não agora, é minha mulher, não sei quem não. Sou eu que devo fofocar menos. Aí agora a gente dá uma volta. Vamos deixar aqui a fofoca de canto e vamos pensar em quem não tem controle sobre a língua, como não tem filtro. E é o tal do desaforo para casa, não levo de jeito nenhum. Negócio meio familiarzinho por aqui. Então, aí a gente vai conhecer agora a história de alguém que mudou de vida, né? Verdade. Ele era conhecido como o Pedrão, né? O menino nervoso e tal. Mas isso mudou. Mas antes disso mudar também, trouxe algumas consequências aí para a vida dele, né? O colocou também em algumas situações até mesmo de risco. E a gente conversa com ele agora. A gente conversa com Diógenes Ruiz. Acertei o sobrenome, Diógenes? Boa tarde. Certinho, Abinal. Boa tarde. Prazer falar contigo, meu amigo. Já fiquei sabendo que você tem um Fusca verde e branco e tem uma buzina diferenciada. Aí, ele esteve aí, viu? Ah, ele esteve aqui? Sim, a tia Cecel pegou ele emprestado para um programa aí. Ah, que legal. Quero conhecer esse Fuscão, viu? E essas cores do Fusca me agradam muito também, viu? Temos algo em comum aí também, viu? Verde e branco. Bom, mas, ô Diógenes, conta pra gente aqui. Você era, então, esse Pedrão, essa pessoa explosiva que não levava desaforo para casa. Não, eu vou resolver, aconteceu isso, tal. E conta pra gente, né? É realmente por conta disso que você recebeu esse apelido Pedrão, né? Na verdade, esse apelido ele veio no início de quando eu entrei, comecei a conhecer mais a Igreja Adventista, e ali tinha um irmão, né, da central aqui da cidade de Mogi, que ele tinha um amigo que me conhecia na época de que eu servia o Exército, e esse amigo, né, que estava me apresentando os estudos bíblicos,
ele sabia de algumas histórias minhas lá do passado, e ele sabia que eu era meio estouradinho, né? Então, quando nós começamos ali o estudo, e quando surgia alguma coisa assim que esse amigo já olhava para mim, ele falou: calma, Pedrão, sossega, Pedrão. Entendi. Até em relação a isso que a gente está falando aqui, né, sobre fofocas e tal, já deve ter confrontado algumas pessoas também, né? Por aí mesmo. Legal. Viu, mas o Rogério chamando de Pedrão, viu? Mas, ô Diógenes, o seguinte, ó, conta pra gente aqui, teve alguma situação que você viveu que até mesmo correu risco de vida por agir nessa de, não, vamos lá, vamos resolver tal, agir por impulso? Olha, eu não lembro o ano, mas tiveram várias situações onde, tipo assim, eu queria resolver, se não no grito ou no braço, né? Uhum. No braço, graças a Deus, eu só tive dois assaltos em que eu reagi e graças a Deus não aconteceu nada e tal. Mas teve uma situação que eu comentei anteriormente que eu não lembro o ano, eu estava numa sexta-feira à noite, eu estava preparando para dormir, eu ouvi um burburinho ali no portão de casa, era o meu irmão caçula, sem camisa, né? E um amigo dele, o nosso vizinho aqui, que estava ali, ele tinha sinais de agressão no rosto. E ali, sem pensar, eu simplesmente peguei o carro, peguei o Fusca, né? E saí falando, vamos achar quem são esses caras, né? E eles falaram o seguinte, era um grupinho que o meu irmão e esse amigo estavam indo para a balada e de repente essa galera encontrou com eles e de repente o rapaz um dos rapazes pediu, né, a camisa do meu irmão porque era um assalto, né? Era um roubo ali. Aí o que acontece? Meu irmão simplesmente entregou a camisa para ele e eles começaram, esse grupinho começou a bater, né? Aí o meu irmão conseguiu correr e esse amigo dele foi agredido. E nisso aí eu vi, já tomei a atitude de pegar o carro, falei, vamos lá. Aí o irmão dele, o amigo do meu irmão não quis ir, né? Obviamente temia ser agredido novamente. Aí foram eu e o meu irmão. E aí começamos a fazer uma ronda, né, em alguns bairros vizinhos, e achamos os rapazes ali numa das ruas centrais. Aí e como era tarde da noite, eu tipo assim, uma loucura mesmo que você falou, né? Eu coloquei o carro de frente para ele com o farol ligado, né? Tinha 3 ou 4 meninos ali, né? E ali, de repente, falou, olha, mão na parede, e simplesmente eles obedeceram. Aí meu irmão viu que era a camiseta dele, né? A camisa dele, e eu recuperei aí esse bem. Então foi um momento aí tenso, onde eu tomei aí a iniciativa de ir atrás de resolver o problema. Cara, que situação, hein? Correndo risco mesmo, correndo um grande risco. Sim. Agora, conta pra gente esse ponto da virada aí na sua vida, né? De Pedrão, né? Evitar falar o que o coração tá cheio, evitar agir por impulso, até mesmo podendo, né, ter graves consequências. Como que foi esse ponto de virada aí na sua vida? O ponto de virada usando essa questão aí dos estudos bíblicos que eu estava começando a ter com os irmãos da igreja, e eu não era da denominação, né, adventista do sétimo dia, eu vi ali que você precisava ter algumas coisas e você mudar a sua forma de agir com as pessoas, né? E aí, o que acontece? Domínio próprio, 0. Paciência, 0. E mansidão, era algo que eu não sabia o que significava na vida do ser humano. Nós fomos educados numa família onde, por exemplo, não sei se existem pessoas experientes como eu, mas o meu divertimento, o meu desenho favorito, né, de infância, era um tal de Ultra Seven. Era um desenho, uma série japonesa, onde o rapaz lá pegava o óculos dele, colocava nos olhos e se transformava no poderoso Ultra Seven. Ou seja, resolvia na força. Sim. Meu pai era fã de filmes de faroeste.
resolvia na bala. E teve essa influência toda, né? Exato. Isso aí foi criando uma mentalidade de que eu tinha que resolver independente de como, né? Então, isso veio, quando o ponto da virada foi que quando eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, isso foi me abrindo os olhos para que eu não enxergasse dessa forma. Sim. Que você tinha que a vingança é de Deus, né? Você tem que ter um espelho de Cristo para as pessoas. E como é que eu ia manter esse título de cristão tomando as mesmas iniciativas? Então, foi um trabalho assim que meus amigos me ajudaram muito, né? A palavra de Deus ajuda também. E quando eu conheci o real sentido de uma vida que pode te manter vivo por mais tempo, verdade, pode causar influências nas pessoas que estão à sua volta, em relação à sua pessoa, aí eu comecei a mudar. Maravilha. Ô, Diógenes, obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente, da sua experiência, dessa transformação que a gente sabe que acontece quando o Espírito Santo ele entra no nosso coração, na nossa vida. Quando a gente conhece a Jesus, muda. Não tem como continuar a mesma pessoa, né? As mudanças, elas acontecem naturalmente porque você ama Jesus, você quer fazer diferente, quer seguir o exemplo de Jesus e Jesus não agia dessa forma, né? O próprio Pedro mesmo, né? Convivendo com Jesus, teve essa mudança na vida dele, né? Mas obrigado, Diógenes, por estar com a gente. Deus continue abençoando você e a família, tá? E eu quero ver esse Fuscão ainda, hein? Vai ver sim. Um abraço aí, saudações, viu? Obrigado, até mais. Então tá aí, né, pastor Aleixo? A gente entendendo as mudanças que acontecem quando a gente tem esse encontro real com Jesus. E por que não um fofoqueiro ter essa mudança também, né? Que a gente está falando bastante sobre fofocas e tal. Tem gente que acha que, ai não, isso faz tão parte da minha vida. Ou a gente olhando para outra pessoa, ih, esse aí não muda. Ah, esse aí não tem mais jeito. Nossa, tem umas coisas que assim, pulam na minha mente quando eu vejo histórias dessas. E a história dele é uma história de sucesso, né? Você só vai ter a paz de Deus se você estiver em paz com Deus. O texto bíblico fala que de onde vêm as contendas? Por que se enfurecem as nações? As nações internamente, elas estão em guerra com Deus. Não dá para eu ter paz de Deus sem ter paz com Deus. Mas é a paz com Deus que me leva a ter a paz com os outros. Uma história clássica sobre isso é a história de Caim e Abel. Caim, ele assassina Abel, agride Abel como resultado de ele não estar em paz com Deus. Ele briga com Deus primeiro. E a briga com Deus se desdobra para a briga com o irmão. E a maneira como eu me compreendo determina todas as minhas relações. É uma construção de identidade, né? A gente está falando aqui, a doutora Eneida comentou isso aí, e algumas vezes seguidas, né? Quando eu falo de você, eu estou falando de mim, mas isso revela uma compreensão. Quando você fala assim, eu não sou esse tipo de gente. E essas nossas insatisfações mal trabalhadas, elas vão sempre aparecer. Por que eu me satisfaço tanto naquilo que te prejudica? Há algo acontecendo numa insatisfação com a minha própria identidade, com o que eu estou fazendo. Por que eu não me satisfaço quando você está bem? Por que alguma coisa em mim gera melhor prazer quando você está mal? Não começou com outro. E na história do Pedro é interessante porque ele tinha, não é, Neida, um sentimento de poder. Porque isso é uma coisa que perpassa essa experiência. Tem o poder e eu vou lá, vou responder. Eu vou lá e vou resolver. Quem que foi que te assaltou? Vamos lá, vamos procurar, vamos quebrar na porrada. Eu sou a pessoa que resolve isso. Vamos pancada na cara e etc. Então, assim, tem um poder. Quando ele encontra Jesus, aí ele se quebra. Mas tem essa coisa de ser poderoso, muitas vezes, em fazer o que eu faço, não levo desaforo para casa. E eu costumo dizer assim, a gente se vangloria muitas vezes, não leva o desaforo para casa. Mas Jesus levou uma cruz. Jesus levou bofetada, Jesus levou cuspe na cara, Jesus levou e a gente não leva um desaforinho para casa. Quer dizer, é muita incompreensão de quem é você. Mas até isso acontecer de um encontro com Jesus, estava lá um homem super poderoso, mas que revelava muita fraqueza, né? É porque ele cresceu entendendo que o poder estava nessas ações. Ele falou, ele cresceu tendo como aquele determinado super-herói, não tinha ali alguém
mesclando com ele, dizendo assim, ah tá, o herói faz isso, mas olha, tem isso, tem aquilo. Então ele cresceu acreditando que era dessa forma, que é assim que soluciona os problemas. E a maioria das pessoas acredita que elas precisam resolver tudo, e se elas não resolvem, ou elas não podem, porque socialmente ele foi muito impetuoso ali. Mas socialmente você não pode fazer algumas coisas, e aí o que você faz então? Eu quero devolver aquilo. E aí você não vai lá tirar satisfações com a pessoa, mas você vai criando situações em torno da vida daquela pessoa também. Então são sentimentos que têm a ver com não se conhecer. Porque se eu me conheço, eu sei que eu não preciso resolver tudo. Até porque não vai resolver tudo. E é um exercício que a pessoa tem que fazer de saber por que eu não estou em paz comigo. Né? Que você falou assim, tem que estar em paz com Deus para sentir a paz. E a pessoa não se conhece o suficiente para saber que aquilo não vai determinar a vida dela. Então ele quer ir lá e resolver. Por isso que nunca resolve, né? Por isso que Sempre nunca tem uma resolve. briga nova para se resolver. Agora, gente, tem um outro, a gente falou de Pedrão, né? Pedro é impetuoso e foi transformado. Um outro é João. E é na caminhada com Jesus que ele foi transformado. De filho do trovão ao discípulo amado. Ele deu a si mesmo esse título, mas tudo bem. Ele, de fato, demonstra muito amor no próprio evangelho, nas cartas que ele escreve. Ele se refere às pessoas como amado, mas foi a caminhada de João com Jesus, é o quedar-se, é o estar com Jesus, que fez nele essa transformação. É uma intervenção de dentro para fora. Se não for assim, não tem outro meio, não tem terapia que nos faça desenvolver, por exemplo, o fruto do domínio próprio, o fruto do amor, o fruto da paciência. Não tem. Então a gente quer oferecer sempre a você aqui, em todo o tempo, a oportunidade de você conhecer mais a palavra, caminhar mais com Jesus. Que tal você pedir a revista Eu Creio? Que tal você pedir um dos nossos estudos? E o que nós estamos oferecendo, que é o mais novo, chegou agora, neste mês de abril, e esse pode ser seu. Vamos estudar a Bíblia? Vamos parar, respirar fundo e pensar e quem era Jesus? Como ele se comportava? O que ele dizia? Deixa eu interagir, deixa eu entrar no universo de Jesus Cristo para ver se o Espírito de Cristo, e ele o faz, o Espírito de Cristo me molda. Entre em contato com a gente, pede a sua revista, é o 12 21 27 31 21. Esse material pode ser transformador na sua vida. E aí a gente faz uma reflexão sobre isso, ponderando que essa transformação é de dentro para fora, não é, pastor? Jesus, você falava agora, né, de Pedro e de Jesus e João. Imagine quão chocante é chegar para ele e falar assim, quando alguém te ofender uma face, oferece a outra. Meu Deus. Olhando à primeira vista, parece e fala assim, Deus, o senhor está dizendo que eu não tenho que ser digno, não tenho que ter dignidade? Mas olha a amplitude do que ele fala. Ele fala que quando você tem um coração bem resolvido, quando você se conhece, quando você conhece Deus, quando você tem consciência de que você não tem controle sobre todas as coisas, você sempre vê um mundo cheio de possibilidades. Você não está aprisionado. Quando ele fala assim, quando alguém te ofender numa face e oferece também a outra, ele está dizendo que você é livre para ver as possibilidades. Quem não é livre, ele toma um tapa na face e não vê nenhuma outra opção que não seja dar outro tapa. Não há mais. Ele está condicionado ao que o outro provocou. O outro prendeu você, ele gerou uma prisão em você. Você só vai fazer o que ele quer que o outro faça. Agora, quando eu tomo um tapa na face e vejo outra possibilidade, eu posso dar outro tapa, eu posso virar as costas e ir embora, eu posso oferecer outro tapa. Você está sendo 100% livre. A ação do outro não determina a sua. O que está determinando a sua é como você se vê no mundo a partir do que Deus colocou. Se alguém te obrigar a você andar com uma milha, vai com ele 2. Você fala assim, eu fui em uma porque o Senhor me obrigou, eu vou a outra porque eu quero. Você sempre está dizendo, continuo desejando, eu faço o que eu quero. Ou seja, as pessoas vivem na amplitude do pecado presas, mas Deus está falando assim, você pode ser livre preso em mim. Verdade. Né? Bom demais, gente, a gente aprender mais do que a Bíblia quer nos ensinar e a gente colocar em prática na nossa vida, porque não basta saber, precisamos praticar, né? Vamos para aquele intervalo rapidinho, na volta tem a sua interação por aqui. Já, vamos colocar no telão a sua participação, saber o que você pensa sobre esse assunto de hoje. É rápido, a gente volta já.
Vamos correndo agora saber o que você contou pra gente da pergunta do dia. Você já foi vítima de fofoca, já fez fofoca, não sei o que você quis contar. Ou você quis contar a sua história de como você não se dominava, você não se sustentava na língua, né? E Tiago vai dizer que é melhor dominar a língua do que dominar uma cidade. Ou seja, é sério o negócio. Vem pra cá, joga pro telão, queremos saber o que você compartilhou com a gente. E a gente agradece muito a você que tem aí nos seus contatos o 0 Operadora 12 983 15 02 49. É alguém que não quis se revelar, Rabinão. Anônimo, né? É. Esse tema me faz lembrar dos almoços em família. Ai, ai, ai. Sempre tem um parente que começa alguma discussão por não concordar com alguém numa conversa. Isso me deixa muito incomodada, porque às vezes são coisas bobas, mas a pessoa não consegue se controlar e deixa o clima péssimo. Ai, 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 Neida. Sempre os assuntos de família, num programa entre família, né? Tem sempre alguém que gera um tema polêmico. Ele vai provocar. E há pessoas que têm prazer nisso. Por que elas têm prazer? Porque elas gostam de se sentir como se fossem verdadeiros heróis e heroínas da vida das outras pessoas. Então, eles começam a lançar temas, às vezes até com a intenção mesmo de provocar. Quer causar. Quer causar. É uma ausência de autoconhecimento total, porque a pessoa acha que ela está fazendo algo que está certo. E ela não consegue avaliar que aquilo está trazendo consequências negativas. E geralmente o assunto polêmico envolve fofoca, envolve falar de alguém na ausência dessa pessoa. E aí o clima fica desagradável. E geralmente as pessoas nesses encontros, o almoço, o prato principal é o nome de alguém. Eles conseguem falar sobre alguém e depois não lembram qual foi o prato principal do almoço. Por quê? Porque gera ali como o foco. Crianças por perto vão entendendo que o principal passatempo de adulto é a conversa. É comprovado que o passatempo está em 80% das escolhas que os adultos fazem entre eles é bater papo. E nesse bater papo é comprovado que um número muito alto do tema principal é fofoca. É falar de alguém na ausência. Então, isso gera um clima ruim, sim. Tem um dito que diz assim, pessoas inteligentes falam de ideias, né? E pessoas com um nível intelectual, um QI emocional baixo, fala de pessoas. Eu lembro que, inclusive, por exemplo, nas reuniões, nos almoços de família, pós-culto, por exemplo, no sábado, para nós que nos reunimos nos sábados, nós vamos questionar o pastor, o sermão, o pregador. Você já deve ter sido tema de muitos almoços, mas sempre deve ter sido uma bênção. E aí, isso também contamina o aspecto espiritual envolvido ali, né? Traz descrédito para a mensagem, para os mensageiros, para o ambiente cristão. E aí, de novo, a gente precisa dar conta de que nessa nossa natureza carnal, tem uma semelhança muito próxima com a do próprio Satanás, que compartilhou fofoca, mentira a respeito de Deus entre os anjos, e a terça parte creu. Vai sempre alguém crer e vai sempre alguém sofrer, como por fim Jesus Cristo sofreu. Cabe duas coisas, eu quero fazer uma pergunta para ele sobre isso. A primeira eu quero falar para você, cuidado quando você desautoriza as pessoas que você está falando, porque são as pessoas que seus filhos vão precisar. Aconteceu demais comigo. Se almoça, se tritura o pastor na hora do almoço diante de uma criança. Aí aquela criança amanhã, ela fala, por que eu vou ficar numa igreja onde as pessoas não são confiáveis? E aí você vai ligar para o pastor para falar com o seu filho que saiu da igreja, mas ele começou a sair da igreja quando você arrebentou com a igreja na frente dele. É verdade. Arrebenta, isso é comum. Quando ele está com 4 anos escutando assim, mas vocês não acreditam porque vocês estão lá. Não é mais fácil, Eneida, quando a gente... Por exemplo, eu estou aqui conversando, aí você vai puxar um assunto que vai exigir de mim uma concentração, uma energia, uma bibliografia, o aprender. Aí eu falo, mas está muito difícil. Eu vou falar da Darleide, que é um assunto que eu domino. É porque assim, é mais fácil falar das pessoas que me traz para uma área que eu fico à vontade. Mas é mais fácil falar das pessoas porque daí eu me escondo. Nós vamos conversar, a gente faz trocas aqui rapidinho de coisas que eu falo assim, nossa, o pastor tem conhecimento, então eu quero conversar mais. Mas a pessoa que não tem tanto conhecimento, ela vai camuflar que ela não conhece sobre coisas
e ela vai falar de pessoas. Para ela ficar à vontade. Para ela ficar à vontade. E tem pessoas que se especializam em falar das outras. Por quê? Porque daí ela não mostra o que ela não quer, que é a fraqueza dela. E nessa dela mostrar, ela acaba também revelando uma coisa que muitos têm. Os que ele pode não ficar falando o tempo todo do outro, mas aí ele dá a palavra final. Eu tenho que concluir o tema. E quando eu tenho que concluir o tema é porque eu não posso ficar ali. Então, há um prazer. E ainda tem mais um detalhe. Isso aí, na psicologia, na psicanálise, é o superego. Ele é forte, que é, eu tenho que apontar o erro. Eu me torno juiz. Ninguém quer ser o bandido. Eu quero ser o juiz. Eu quero ser o promotor. Então, eu vou contar algo de alguém lá nesse almoço, após ter ouvido uma palestra, eu vou falar daquilo porque eu sou o juiz desse assunto, eu discordo, então eu não preciso me aprofundar. Aí eu saturo a pauta para não dar tempo de eu entrar nela. Exatamente. E não... aí eu não vou me aprofundar, né? Para quê? Verdade. Não é à toa que grandes audiências em programas de TV que falam sobre fofoca. Programa de TV, de rádio, inclusive isso tem vindo para o meio gospel também. Ah, não, é notícia que a gente está dando, fofocando aí do meio gospel, do meio cristão também. Cuidado com isso. E existe pesquisa científica já interessados, produções acadêmicas interessados nisso. Por que que o meio gospel também produz tanta fofoca? Fofoca gospel é uma contradição em essência, né? É uma má notícia de uma boa notícia. Fofoca gospel. São duas coisas que não combinam. Não cabe, né, no mesmo espaço. As boas novas e as más novas. Boas novas e as mais novas. Tem mais uma interação aqui da Camila Almeida. Boa tarde, pessoal. Às vezes... É verdade, estou adorando o programa de hoje. Ela começa ali dizendo, às vezes fofocar pode ser só uma brincadeira, mas pode machucar muito. Sou testemunha disso. Um abraço para todos vocês. Fofoca recreativa. Mas de fato é colocado dessa forma, as pessoas colocam como um prazer, mas tem um detalhe, elas consideram isso como algo que elas vão ficar bem, mas aí o que acontece? Se eu não tenho nada para falar, nada para acrescentar, porque qual é o perigo ali? Ah, eu vi você na TV, aí eu não quero falar que eu gostei. Eu não vou falar que eu gostei, então eu vou encontrar alguma coisa para falar contra. Então, o ideal é, se estão falando e você não tem nada a acrescentar, não acrescente. Não precisa dar o seu veredito. É desnecessário, porque vai machucar alguém. Só o fato da pessoa não estar presente e ela saber que ela foi tema da conversa, causa um desconforto emocional muito grande. Então, quando ela fala assim, parece uma brincadeira, é uma brincadeira que causa... estrago. Causa estrago. Bom, gente, falando desse assunto, fofoca, fazer mal, causar prejuízos, novamente eu faço lembrar de que Satanás, ele começa assim no céu, provocando uma fofoca com ares de verdade, com comprovações segundo o que ele dizia ser a verdade a respeito do caráter de Deus. E essa fofoca se espalhou, e essa mentira com ares de verdade se espalhou, e hoje nós temos discutido sobre fake news, nós temos discutido sobre notícias que se espalham inveridicamente, mas é assim desde o princípio, quando surge o mal. Quando surge a maldade, o mistério da maldade é ter surgido onde surgiu. Espalhou-se uma inverdade sobre Deus. O que nós temos feito aqui constantemente na Novo Tempo? No rádio, na televisão, fazendo uso da internet, toda a tecnologia, para espalhar a verdade a respeito do caráter de Deus, do que Ele revelou do seu caráter. Nós fazemos dioturnamente esse trabalho, contrário ao trabalho feito por Satanás, de espalhar mentira, de trazer o mal com característica ou com semelhança de verdade, com ares de verdade, como ele fez tantos crer. Nós trabalhamos com a verdade que é a palavra de Deus, a verdade que é a história de Jesus. E é essa verdade que salva, que transforma, que muda vidas, que nos torna semelhantes outra vez a Jesus. Pedir a revista Eu Creio é fazer esse movimento de receber a verdade.
uma verdade confiável, que é a palavra de Deus. Você, quando é um anjo da esperança e nos ajuda a produzir um material como esse, você está nos ajudando a fazer um trabalho contrário àquele trabalho feito por Satanás, de espalhar mentira. Nós estamos espalhando verdade. Então, liga agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Toma a verdade em tuas mãos, toma a palavra de Deus nas tuas mãos e vamos aprender juntos sobre o plano da salvação, sobre a graça salvadora de Jesus Cristo, sobre os sinais da volta de Jesus, sobre o dia da volta de Jesus, como será e após a volta de Jesus. O que saber sobre vida após a morte, ressurreição, estes e muitos outros temas você encontra aqui na revista Eu Creio. Liga para a gente agora, nossa equipe espera você no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vamos juntos receber a verdade, compartilhar a verdade e viver a verdade. Eneide, nós vamos nos despedindo de você por hoje, não é? Mas agradecidos demais, porque é sempre muito bem-vinda, não é, Avinal? Com certeza. Obrigado mais uma vez, Eneida, sempre trazendo assuntos, né, que a gente aprende muito, aplica na nossa vida, que Deus continue te abençoando. Amém, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, aprendendo e ajudando outras pessoas também. Obrigada. Tem uma frase que Jesus falou e que ela é um dos textos mais mal falados da Bíblia. Não fica assustado não, às vezes a gente repete muitos textos da Bíblia que ele não é necessariamente aquilo que ele está dizendo. O problema é que quando a gente entende o texto de uma outra forma, a gente perde o que ele de fato estava querendo dizer. Eu vou falar o texto e talvez se você está familiarizado com isso, você vai lembrar na hora. Ele é assim, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vou abrir meu coração aqui. Eu escuto esse texto com muita frequência em cultos que não vai ninguém. Aquele culto vazio que alguém fala assim, mas tem só 2 pessoas aqui, mas não tem problema, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mas vamos voltar, e eu queria que você pensasse comigo como que isso é sério para a nossa vida. Eu li o Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 20, mas vou começar do 15, que diz assim, ó, se o seu irmão pecar contra você, e vá repreenda em particular, se ele ouvir, você ganha o seu irmão. Ele usa uma expressão bem séria, pecar, errar, fazer alguma coisa que te ofende. E a gente tem essa sensibilidade mesmo. Nós somos mais sensíveis aos pecados que nos atingem do que os que atingem os outros. Nem todo mundo começa a ter essa sensibilidade. Então, se falou alguma coisa da Darley, já há um nível de ofensa. Se falar alguma coisa de mim, o meu nível de ofensa aumenta. E Deus fala assim, olha, você se sentiu afetado, um pecado foi contra você, vá falar com ele. Fale com ele. Esse é o primeiro momento. Não fale dele antes de falar com ele, mas vá falar com ele com uma intenção, não de você colocar tudo para fora somente. Repreenda-o para salvá-lo. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. O que Jesus está falando é que nas nossas conversas a gente não deve ganhar das pessoas. A gente deve ganhar as pessoas. É diferente. E ele vai dizer o seguinte, mas se não ouvir, leve-o ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, a questão seja decidida. Ele falou, não leve o caso para mais 2 pessoas. Leve 2 pessoas para o caso. Você não pegou o caso e levou para as outras pessoas. Você pegou 2 pessoas que sejam sábias e que testemunhem junto para convencê-lo a mudar de atitude. Você percebe que a pessoa ainda é o alvo de tudo. E ele vai continuar. Se ele recusar a ouvir essas 2 pessoas, expõe um assunto à igreja. Mas em que situação um assunto se expõe à igreja? Quando a vida do outro, a atitude do outro está colocando a salvação dele em risco e está gerando um dano institucional. Se expõe à igreja a partir da recusa de alguém em fazer parte desse corpo. Sabe, há uma comunidade de fé que diz que todas as pessoas são bem-vindas. O que elas não podem fazer nessa comunidade de fé é ameaçar a existência da comunidade. Aceitamos-se todas as pessoas na comunidade. O que não se aceita na comunidade é a tentativa de destruir a comunidade. E ele vai dizer, leve, e agora ele vai dizer assim, ó, leve o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, aí você considera ele gentil publicano. Ou seja, há uma porção de passos até que se tome uma atitude mais radical. E aí ele vai dizer algo, e aí isso é parte muito séria. Em verdade lhes digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, você faz coisas e as suas coisas geram consequências eternas.
Aquela frase que você falou gera uma consequência eterna. Portanto, olhe o que você liga e o que você desliga. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa que vierem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que estás nos céus. Porque se onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Sabe o que ele está falando? Onde 2 ou 3, a gente naturalmente, quando está junto, só fala mal mesmo. Quando nós nos juntamos, nós mesmos, por nós mesmos, a gente só briga mesmo. Se a gente conseguiu concordar em alguma coisa, é porque foi Jesus que nos fez concordar. As nossas reuniões não chamam Jesus para dentro. É Jesus que faz com que a gente se reúna sem brigar. Se a gente conseguiu apresentar um programa, 4 pessoas, e nenhum tirou a faca e xingou o outro, é porque Deus que fez isso. Porque nós mesmos buscamos tantos nossos interesses que qualquer associação da gente é impossível. Ele está dizendo, se você chegou em algum momento e você chegou a uma conclusão que envolve salvação do outro, não tenha dúvida, eu agi. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Vá na confiança, Deus está com você quando Ele está te mobilizando a fazer o bem. Fale palavras dele. A gente está se despedindo aqui, mas está chegando o final de semana, mas tem mais coisas aí, né, Dalete? Tem Vida e Saúde coladinho com a gente hoje, falando sobre relação da alimentação com a síndrome do ovário policístico, a SOP, né? E na segunda-feira, Dalede, qual será o assunto, hein? Nós vamos falar sobre um dos temas que causam muito espanto, muito medo a muita gente. Vamos falar sobre a morte. Ai, meu Deus, não vou assistir vocês. Menina, vamos assistir porque faz parte da vida. A morte vai ser um programa muito especial. Mas depois que a gente conhece realmente, sabe, né? O plano de Deus é incrível. É por muita esperança e muita sabedoria ao lidar com isso. Verdade. Pastor Robson Aleixo, Eneida, meu amigo Abinal e você aí de casa, muito obrigada pelo carinho. A gente se encontra aqui semana que vem pela graça de Deus. Lindo sábado para você.